Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o seu irmão na fé, Kenneth Ferreira, e hoje eu quero falar um pouco sobre algo que é muito sério, porém pouco falado, que é o pecado coletivo. Fique comigo mais uns minutos que eu vou abordar um pouco sobre este assunto. Galera, o texto básico que eu quero usar aqui é aquele descrito em Josué capítulo 6 e também no capítulo 7, onde vai nos trazer a história da entrada do povo na terra prometida. E eles recebem uma ordem muito bem clara de Deus, isso a partir do capítulo 6, do verso 17, 18 e 19, que na terra que eles entrassem, eles não poderiam tomar absolutamente nada, não pegar nenhum tipo de riqueza para si, não pegar nenhum tipo de ouro para si, nada. Eles deveriam deixar tudo para Deus, consagrar ao nosso Senhor. Só que dentre a tribo de Israel existia um homem chamado Acã, que ele desobedece a essa ordem de Deus, e agora ele vai pegar os despojos, os prêmios da batalha para ele e guardá-los na sua tenda, guardá-los para si. E agora a tribo de Israel vai sair novamente para a batalha. Eles estão entrando na terra de Canaã e estão enfrentando várias tribos, várias nações, estão enfrentando várias pessoas. E agora eles vão enfrentar a tribo de Ai. E quando eles enfrentam a tribo de Ai, há uma derrota surpreendente. Eles perdem para uma nação que é pequena, que é inferior. E agora o povo, todo lamentando, Josué vai consultar a Deus o que aconteceu. E quando ele recebe uma resposta de Deus, ele recebe uma resposta surpreendente. E Deus ele começa a dizer assim, e Deus vai responder assim, em Josué capítulo 7, a partir do verso 10, Deus vai responder a Josué da seguinte forma: O Senhor disse a Josué: Levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as e escondeu-as e as colocou de junto a seus bens. Cara, a gente precisa primeiro construir todo esse panorama para você entender a seriedade do pecado coletivo. A Bíblia nos aponta que quem pecou, que quem desobedeceu o mandamento de Deus, que quem descumpriu a ordem do Senhor, foi exatamente Acã. Acã ele vai pegar os despojos de batalha e vai guardá-los para si. Só que quando Josué vai consultar a Deus, Deus vai falar o quê? Vocês pecaram. Quando a gente olha isso, a gente até fica um pouco assustado. Mas por que Deus trata a gente desta maneira? Por que uma pessoa peca e todos estão relacionados ao pecado daquela pessoa? Pelo simples fato, nós somos um corpo. Um outro exemplo aqui que eu posso citar é o de 2 Samuel no capítulo 11, onde Davi ele não vai participar das batalhas que eram comuns naquela época, e agora ele vai observar Batseba, vai ter relações com ela, nós sabemos, essa história é bem conhecida. Ele comete o adultério, ele comete depois o homicídio matando o esposo de Batseba. E agora Deus ele vai usar o profeta Natan em 2 Samuel, no capítulo 12, para dizer que o que ele fez em oculto seria revelado a todos. E agora o seu filho Absalão, em 2 Samuel 16, vai praticar um ato sexual com todas as concubinas de Davi. E agora você me pergunta, o que isso tem a ver? Certamente a ação de Davi influenciou para que aquilo ocorresse. E aquilo que ocorreu, muitas pessoas foram feridas. Aquele pecado que Davi fez sozinho com Batseba, não atingiu somente os dois, mas atingiu a todos. E eu parto dessa premissa para falar que o seu pecado não é só seu, mas é de todos. O meu pecado não é só meu, mas também é de todos. Então todos são alcançados pelo poder do pecado, porque eu volto a dizer, nós somos um corpo. E um dos maiores exemplos que nós podemos citar sobre o efeito do pecado coletivo é justamente na primeira carta aos Coríntios, onde Paulo, no capítulo de número 11, está falando a respeito da união para a Santa Ceia. E ele começa a dizer que aquelas pessoas estavam fazendo coisas que eram erradas. Eles estavam desobedecendo, eles estavam fazendo para consumo próprio. E agora, Paulo ele vai ser muito enfático no verso 27 para dizer que o que eles estavam fazendo era pecar contra o corpo.
E quando nós olhamos alguns versículos posteriores, no verso de número 30 mais especificamente, ele vai falar: por isso há entre vós muitos enfermos, doentes e alguns que até já dormiram. Mas você me pergunta, Kennedy, por quê? Por que muitos estão doentes? Por que muitos estão enfermos? Justamente porque Paulo escreveu no verso 27, vocês pecaram contra o corpo. Quando nós olhamos esta menção de Paulo sobre corpo, nós temos que entender aquilo que ele vai dar continuidade em 1 Coríntios 12 e também no verso de número 27, onde ele vai falar que nós somos o corpo de Cristo. Então, Paulo ele está dizendo, vocês pecaram contra o corpo, o pecado de vocês atingiu o corpo de Cristo, ou seja, atingiu toda a igreja. E agora a igreja está o quê? Enferma, está doente e alguns já dormiram. Então você tem que entender essa gravidade. Cara, eu volto a dizer, eu vou enfatizar isso por todo o vídeo. O seu pecado não é só seu. Paulo ele combate muito isso também na carta que ele escreve aos Romanos. No capítulo de número 5 ele já começa a construir essa narrativa falando sobre Adão. E no verso de número 12 ele vai dizer que por um só homem o pecado adentrou no mundo. Quem é esse homem? O homem Adão. Então você observa que quem pecou foi Adão. Só que toda a criação foi atingida pelo pecado de Adão. E eu gosto muito de falar isso, que o pecado, a sua consequência máxima, o seu salário, é a morte. Então nós vemos que o pecado de Adão atinge toda a extensão da criação. Todos são atingidos pelo pecado de um só homem, porque eu volto a dizer, nós somos um corpo, nós estamos ligados. E agora Paulo em Romanos capítulo 12, ele vai começar a combater isso. Por isso que ele começa a dizer, gente, não se conformem ou não se amoldem aos padrões deste mundo, mas renovai-vos a vossa mente para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E agora o que chama atenção é o que ele vai escrever no verso de número 5, que eu quero ler com você. Então Paulo ele vai dar essa afirmação de nós não nos amoldarmos ao mundo. E agora no verso de número 5 ele vai dizer, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. É uma comparação bem simples para que você possa entender. Como nós somos um corpo, imagina que o seu pé está enfermo, alguma coisa no seu pé mais específico. Você foi picado por uma cobra, essa cobra muito venenosa, e ela picou o seu pé. Certamente o veneno que foi aplicado no seu pé vai ser espalhado por todo o corpo até atingir outras partes se aquele pé não for tratado. Então a mesma coisa conosco. Quando eu peco, toda a minha comunidade de fé ela é atingida, toda a minha casa, toda a minha família ela é afetada. Da mesma forma quando você peca, toda a sua família e toda a sua casa ela é afetada. Um exemplo máximo que eu quero colocar aqui para encerrarmos esse vídeo é o exemplo de Daniel. Daniel, no capítulo 6, só para você entender quem é Daniel, no capítulo 6, no verso 4, os líderes daquela cidade, Babilônia, eles vão dizer que Daniel não tinha falta alguma, era um homem irrepreensível, da qual não se achava falha. Veja o molde de Daniel. Daniel é uma pessoa que dá exemplo. Só que quando ele vai falar com Deus no capítulo 9, no verso 5 e também no verso 6, ele vai dizer, nós pecamos, nós nos afastamos da sua presença. Então Daniel, ele já tem esse conceito coletivo do corpo de Cristo. Ele vai dizer, nós pecamos, mas quando a gente olha o histórico de Daniel, Daniel é um homem que faz a vontade de Deus, Daniel é um homem íntegro, que se entrega a Deus. E agora ele vai dizer, nós pecamos. Então eu volto a dizer, o nosso pecado não é só nosso. Uma vez, sendo consultado por uma pessoa, eu apliquei esse mesmo conceito de ensino a esta pessoa e falando, pensa bem na consequência do seu pecado, porque o seu pecado não vai atingir só você. E aquela pessoa me olhou assim, como assim não vai atingir só eu? O seu pecado atinge você, atinge seu lar, atinge seus parentes, atinge a sua comunidade de fé. E usei a esta pessoa o exemplo de Acã e outros exemplos que a Bíblia nos diz, nos aponta. Então eu quero falar algo para você para encerrarmos aqui. Pense 2 vezes antes de cometer um pecado. Não que não estejamos sujeitos a isso, mas pense muito bem antes de viver no pecado voluntário. Pense muito bem antes de tomar uma decisão para satisfação da sua carne. Entenda, você não vive só para você,
mas você vive para o corpo de Deus, para o corpo de Cristo, para a igreja de Cristo aqui na terra. Você vive para a vontade de Deus. Então, o meu conselho para você, para todos nós no dia de hoje é: viva sabiamente e fuja sempre da aparência do mal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, com sua família. Se inscreve no nosso canal, você que não é inscrito. É só clicar no inscrito aí embaixo, ative o sininho para notificação dos nossos próximos vídeos. Aqui embaixo também eu vou deixar as nossas redes sociais, tanto o Instagram como o Facebook. E que Deus te abençoe, como nós sempre dizemos, que esta palavra ela arda em seu coração.